Olá, gente, este é o programa Rema, uma palavra inspiradora, uma palavra que mostra o caminho. Aqui pela TV Evangelizar e também no YouTube. Padre Joãozinho vai lá, torne-se um seguidor, né? Inscreva-se e ative o sininho das notificações, aí você sempre sabe quando estamos ao vivo e a cores. Sempre trazemos alguém que tem uma palavra diferenciada. Às vezes até autor de algum livro, porque o livro é um pedaço da alma que a pessoa nos dá. E hoje recebemos aqui o autor desse livro, Matheus Machado, Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, padre. Matheus é nome de apóstolo e é fiscal da Receita Federal, né? Era o cobrador de impostos, né? Você tem o nome dele. Matheus e Machado ainda, que dá uns cortes. Acho que os meus pais já profetizaram desde cedo. Você é natural de Belo Horizonte mesmo? Não, eu sou natural de Pratápolis, mas eu sempre cresci... Pratápolis? Isso, mas eu me considero cassiense, que é Cássia ali ao lado. Naquela época, se nascesse na cidade vizinha, não dava para registrar. Mas você é mineiro? Sou mineiro, tanto Pratápolis quanto Cássia são em Minas Gerais, no sudoeste. Fica? Cássia fica próximo a Passos, ou Franca, que já é estado de São Paulo, fica ali no meio do caminho, lá inclusive... Bem no sul? Bem no sudoeste. Quando a gente pensa sul em Minas, a gente pensa Poços de Caldas, Pouso Alegre, mas é um pouquinho longe dali. Sul de Minas é ali. Isso. Então é mais entre o sul e o nariz da bruxa. Então fica ali no sudoeste. Uhum. Lá, inclusive, inaugurou tem um tempo o maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia. Ah, é? É, lá mesmo, é maior do que qualquer santuário pelo mundo, mais de 5.000 lugares sentados, então um lugar belíssimo. Assim, inclusive, fica o convite aqui de um cassiense para o senhor ir lá conhecer, um lugar Olha maravilhoso. Lá. Quem sabe? Eu estou me especializando em visitar santuários e deixar um hino. Aí, ó, tá né? vendo? Eu acho Recentemente eu fui lá para o Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Içara, Santa Catarina, eu não conhecia. Também é um santuário enorme do Sagrado Içara. Coração de Jesus. Içara, lugar paradisíaco. Um abraço lá para o Padre Antônio Vander, o reitor do santuário. Como administrar os recursos, não é? Isso. Antes de falar deste livro, não é? E das dicas práticas para quem quer administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos, você já colocou que você nasceu lá nessa região Isso. próxima a Franca, que a gente conhece, então Cássia, Pratápolis, né? Mas como você sai dali e chega hoje a Belo Horizonte? Qual a sua formação, sua origem? Casado, solteiro, cruzeirense ou atleticano? Fala da sua vida um pouco para nós. Casado com a Isabela, minha esposa dentista, filho do João e da Marina. E eu cheguei lá no meio da faculdade, eu tinha uma vontade, um desejo de ser independente, assim, financeiramente. O meu pai e minha mãe, graças a Deus, me deram, né, uma boa criação e tudo. Mas eu tinha, a nossa vida, né, foi uma vida simples. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe professora, então eu queria alcançar, né, alguns novos passos na minha vida. E eu já fazia faculdade em Franca, inclusive, na época. Entendi. E aí eu fiz uma entrevista de emprego em São Sebastião do Paraíso para uma vaga em Belo Horizonte. E eu passei. Assim eu transferi minha faculdade. E aí qual foi esse primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho em BH foi ser assessor do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Alberto Portugal. Foi uma oportunidade maravilhosa. Eu com 19 para 20 anos tive um mestrado ali de estratégia, de visão, de vida pública. A gente sabe que é um outro mundo, né, padre? É uma experiência assim que eu recomendo para as pessoas. Secretário de quê? Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na época, esse era o nome da secretaria. Alberto Duque Portugal, e na época uma velocidade incrível, as transformações acontecendo em 2008, com a gente vendo a internet se popularizando, a telefonia chegando cada vez a mais lugares. 2008? 2008, dia 2 de março de 2008 eu me mudei para BH, fazendo direito, eu sou advogado. Dali eu fiz MBA em Gestão de Projetos na GV, fiz Finanças pelo IBMEC. Mas a sua área profissional então é o direito? A minha área, na verdade, eu fiz o direito, passei na OAB, mas eu escolhi não seguir esse caminho. Eu já trabalhava com gestão. Por isso que eu depois fui fazer gestão, fui fazer finanças. Para quem está nos acompanhando que não está muito rápido, quem faz a faculdade de Direito se forma e se torna bacharel em Direito. Perfeito. Agora, para ser um advogado, tem que passar no exame de ordem da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil. Você passou, que é um terror, né? Muitas vezes é difícil, tem muita gente que para mesmo no bacharelado.
Você passou, tem carteirinha? Tenho minha carteirinha rosa da UAB Minas Gerais, que eu brinco que eu mantenho ela por hobby. E você foi para outra área? Fui para outra, já atuava com Portugal, né, esse secretário, eu aprendi a gostar muito de gestão, aprendi a gostar muito de inovação, e dali eu me apaixonei por essa área. Então ali eu já tive a oportunidade de começar a trabalhar com muitos projetos, com estratégia, e eu gosto muito de gente, né, e estratégia basicamente é lidar com pessoas e com os recursos que a gente tem envolvidos. Então, logo que eu terminei a faculdade, eu já emendei o MBA em gestão de projetos. Ali com 25 anos, mais ou menos? Até um pouquinho menos, acho que eu tinha 23, 24. Você já estava empregado, estava fazendo faculdade e já então, namorava com a Isabela, não? Comecei a namorar a Isabela em 2013, na época da gestão de projetos. Quando entra o Papa Francisco, você conhece a Isabela? Bem isso mesmo. Inclusive, fui na Jornada Mundial da Juventude no Rio. Ah, é? Estive lá a semana toda. Acompanhou a Via Sacra que o Padre Zezinho e eu fizemos? Acompanhei com muita alegria. Foi uma semana incrível, né? Inesquecível. E o casamento veio em 2013? O casamento veio em 2021, porque seria Meu 2020. Meu Deus, como é que aconteceu isso? 2013, você enrolou a moça até 2021? Enrolei com muita categoria, elegância, e a gente ia casar em 2020, aí a pandemia não permitiu. Por isso, a pandemia parou tudo. Ia ser junho de 2020, a pandemia nos empurrou para 2021, mas nós casamos até em meio à pandemia mesmo. Acho que a gente queria muito ficar junto, e aí no meio da pandemia fizemos uma cerimônia religiosa lá muito pequena. Na época Belo Horizonte estava permitindo, acho que até 30, 40 pessoas. Muita gente fez isso, E aí a gente fez um formato bem resumidinho ali, fizemos a celebração, né? Recebemos a bênção e começamos a tocar nossa vida juntos. Já estamos aí com 3 anos de casados. Muito bem. E aí você fica nesse período todo trabalhando nesse setor de ciência e tecnologia, ou você depois vai para uma área própria? Eu fui para uma área própria. Eu cheguei a trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, depois fui para de Estado de Cultura, ali fiquei 2 anos, depois fui para de Planejamento e Gestão. Então, quanto mais... Mas sempre no governo de Minas? Sempre no governo de Minas. Aí, em 2014, eu comecei a empreender. Aí, eu fui para o mercado... E que começa a nascer... Esse filho aqui. Isso é o primeiro. Mesmo, é o primeiro. Já tem um outro escrito aí que está sendo analisado. Quer dizer, o primeiro, mas com a Isabela tem algum? Não, o quê? Filho ainda? Não, ainda não. Aí quem está me enrolando é ela, que fique claro para quem está aqui nos acompanhando. Porque 2021, tá cedo, né? Nós estamos em 2024. Estamos aí entregando nas mãos de Deus. Diz que para se realizar tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Já plantou, já escreveu, agora falta ter. Mas deixa, isso vai para o próximo programa, né? Então tá, daí você fala que começa a empreender. Isso, Qual é a comecei área? a empreender em 2014 na área financeira, e ali eu comecei a trabalhar com consultoria financeira. Na época já tinha cursado alguns cursos menores na área de finanças, e comecei a trabalhar também com seguros, previdência privada. Naquela época... Bem diferente da área do... Bem diferente. Direito, mas né? Lá no planejamento e gestão, quando me tornei gestor de projetos no Estado, uma das coisas que mais me encantava, e no Estado a gente sabe isso, a dificuldade de você ter que fazer muito com a restrição de recursos que você possui. Não estou julgando se é certo, se é errado, mas é o que chega, né, muitas vezes para a gente que está ali tendo que executar o projeto. Então, por exemplo, lá em Minas, aqui vocês têm o Poupa Tempo, lá a gente tem as UAIs, né, Unidade de Atendimento Integrado. São uma série de serviços públicos, 28 órgãos lá dentro, e, poxa, tem que fazer uns milagres de vez em quando para o negócio operacionalizar com qualidade. E aí eu comecei a gostar, eu falei, gente, esses desafios são legais, né? Tem que fazer muito com pouco. UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Nós temos lá as nossas... Mineiro é criativo. Não tem mar, mas sabe amar, né? Aquelas montanhas escondem mistérios. Mistérios, e a gente traz alegria até no público. UAI, diz que vem do inglês, né? UAI, por quê? Por quê? Né? Porque o nosso porquê, ele ficou, né? UAI, Unidade de Atendimento Integrado. Aprendi mais uma, UAI. Muito bem, e aí? E aí, gostei, me apaixonei por empreender e comecei a cada vez mais encontrar assim, caminhos que eu gostava. Então, eu já fundei 2 startups, que hoje eu já não sou mais sócio, mas que as 2 na área de finanças, a gente chama de fintechs. Fiz um curso de fintechs por Oxford também,
gosto de estudar, né, padre? Então, eu começo a mexer num ramo, eu falo, deixa eu ir estudar sobre isso. E quais são as duas? Uma chama Valiouro e a outra Plifique. A Valiouro era uma startup, um aplicativo de gestão financeira pessoal para as pessoas terem mais facilidade de controlar gastos, ganhos, sincronizar com o banco. E a Plifique já era uma startup de gestão, mas também de crédito focado em motoristas e entregadores de aplicativo, onde a gente ajudava eles a lidarem com lidarem até hoje, né, com aquela questão do dinheiro que entra um pouco daqui, um pouco dali, entra picado ao longo do mês, ao longo do dia, né, eles trabalham hoje, mas às vezes vão receber só lá na frente. Então, como gerenciar tudo isso? Sempre ocupado desse como. Sempre, sempre. Né? Como? Seu negócio bastante. É responder o como. Meu negócio é resolver problema. Resolver problemas. Adoro resolver problemas. Como administrar recursos, como, etc. E, bom, aí chegamos agora, durante a pandemia, então você vai criando uma outra startup que é a Família. Isso. Né? Em Belo Horizonte mesmo. Isso, lá em né? BH. Começa a consolidar o relacionamento aí com a Isabela, casa, vamos dizer assim, completamente em 2021, estamos em 2024. No meio disso, ouvi dizer que você, em 2013 nós temos o Papa Francisco, e agora 2024 são 10 anos já, né? Você mergulhou fundo na tal da economia de Francisco. Exato, desde 2019 surgiu ali aquele convite do Papa, aquela provocação da gente trazer uma nova alma para a economia, para o mundo das finanças. E você estava nessa área? Estava nessa área. Um padre amigo meu, assim que ele ficou sabendo do movimento, ele me ligou, falou, olha, isso aqui é a sua cara, você deveria participar. E realmente, eu abracei aquilo. Na mesma época, eu estava abraçando também alguns outros movimentos desse cunho. E assim, de lá para cá, não me desvinculei mais. Fui coordenador da Vila de Finanças e Humanidade por quase 3 anos. E aí, ano passado, pedi que outra pessoa conduzisse, assumisse. Estive em Assis, encontrei o Papa Francisco, cheguei a ter oportunidade... Assis foi esse momento de celebrar... presencialmente, né? Presencialmente... Os 5 anos da Laudato Si, seria isso? Também, né? Foi um grande encontro da economia de Francisco mesmo, né? Nós temos um encontro anual, mas normalmente ele é online, e lá em Assis o foco foi realmente fazer essa ação presencial. Então a gente tinha em torno de 115 países presentes, foi um encontro assim maravilhoso, justamente para a gente reunir inclusive os diferentes, né, padre? Um que vem da África, um da Ásia, um que pensa de uma forma, o outro que pensa de outra forma, e entender Aqui no Brasil tem várias expressões da economia de Francisco, né? Várias. Nenhuma ela é exatamente oficial a partir da iniciativa, né, do Papa. O Papa, e o pessoal sempre reforça que o nome oficial é Economia de Francisco, até para evitar que daqui a pouco cada um batize de uma forma. A gente tem uma iniciativa linda aqui no Brasil, na América Latina, que é a Economia de Francisco e Clara, por exemplo. É um grupo muito grande, muito forte, que também relembra os valores de Santa Clara. E aonde isso? Está espalhado, né? A gente não, até onde eu sei, eu confesso que eu não estou neste movimento da economia de Francisco e Clara, mas é um movimento forte, é um movimento... Não daria para dizer que não é uma instituição com CNPJ, mas a economia de Francisco é um conceito. É um conceito. E várias agremiações se aproximam mais ou menos dessa fonte caudalosa, conceitual, que é a economia de Francisco. Você é uma dessas pessoas. Isso, eu acho que o senhor definiu de uma forma muito feliz. Cada um, às vezes, se aproxima, abraça, às vezes, especificamente, algum ponto e puxa um pouquinho para si. O que é bom, né? Bebe da fonte. Tem a ver com a ADCE, né? A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, que é uma instituição, é uma associação que reúne empreendedores no Brasil, inclusive no mundo, não é? Porque tem a Uniapac. Isso, nós estamos aí, enquanto Uniapac, em praticamente 40 países, mais de 30 mil membros, né, pelo mundo. Vamos ter o nosso congresso global nas Filipinas em outubro, no qual fui convidado... De 2024. 2024, fui convidado para ser palestrante lá, então irei para Manila. Obrigado, para palestrar no evento. Tem tema? Tem tema já, vamos falar sobre negócios sustentáveis e negócios com impacto social. Então, como criar esses modelos de negócios em que a empresa olhe para o ser humano que está também do lado de fora. Então, a gente vem trabalhando muito essa discussão de também humanizar as empresas, né? A ADC há mais de 60 anos, a Uniapac há mais de 90, e tem uma relação, sim, com a economia de Francisco, especialmente quando a gente fala desse olhar para o ser humano e ter uma relação, até acrescento, com o ESG, né? Ou ISD, que é essa
essa tríade do meio ambiente, social e governança, que está muito na moda, que é quando a gente fala sobre a questão de tirar o centro da empresa do lucro e falar, olha, o lucro ele não deve existir apesar de qualquer coisa, não. O lucro deve existir com o ser humano. Então, como que eu pago um salário justo? Como que eu encontro quais são realmente as necessidades do meu time? Muita gente que pensa que a igreja é contra o lucro. Atenção, não vamos confundir lucro com juro. Exato, o próprio Papa Esses Francisco... conceitos econômicos, muitas vezes, não estão na zona de conforto da maioria dos católicos. Né? E é por isso que é importante a gente trazer essa discussão, né, para a mesa, para as pessoas também entenderem que às vezes a gente tem lá um preconceito formado e às vezes a gente julga como se todo empresário que a gente viu lá no filme, na novela, aquele empresário malvado, que ganha dinheiro e maltrata as pessoas, como se nós temos um empreendedor pequeno, nós temos um empreendedor médio, nós temos grandes empresários que são super do bem, que colaboram. Católicos empreendedores. Perfeito. E porque os valores são bons, né? Muito bem, nós estamos aqui conversando com Mateus Machado, autor do livro Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos, católico praticante, esposo da Isabela Mineiro de Carteirinha e que do setor público depois vai para o setor privado, mas não abandona a sua fé. Nós estamos conversando sobre as origens, mas agora já chegamos na economia de Francisco. Perfeito. Não é? E no segundo bloco, logo depois do intervalo, vamos mergulhar um pouquinho mais nessa questão da visão da igreja sobre a economia, porque muitas pessoas acham que a igreja católica tem que pensar apenas em liturgia e em teologia. É a minha área, teologia, liturgia. Mas existe uma coisa chamada doutrina social da igreja, não é? E o Mateus está metido ali dentro, Estamos. Né? De corpo, alma, né? De tudo. E tempo. Então nós vamos fazer um brevíssimo intervalo. Você vai lá, toma um gole d'água e volta aqui para a gente mergulhar fundo nessa realidade que ele escreveu nesse livro, que eu super recomendo a todos, da editora Ave Maria, né? Os queridos irmãos claretianos, que são grandes empreendedores também. Vamos fazer um intervalo e a gente volta num minuto. Estamos de volta com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar e no YouTube Padre Joãozinho. Faça uma visita lá e se torne mais um inscrito. Mateus, então nós conversávamos no primeiro bloco sobre suas origens e também sobre a economia de Francisco. Isso. Né? E a gente dizia que ela é mais do que uma instituição mundial, ela é um conceito. Ela é um conceito, universal. É um chamado, né? Ela é uma provocação para o mundo. Como é que você definiria alguns aspectos assim, essenciais da economia de Francisco? Quem de nós não, diariamente, não tenha seus negócios na vida pessoal ou profissional? Agora, será que a nossa fé tem alguma coisa a ver com o Pai Nosso, tem a ver com o Pão Nosso? Ótima comparação e ótimo pensamento a partir daí. A economia de Francisco, padre, ela, como o senhor disse no primeiro bloco, ela às vezes, alguns movimentos, iniciativas foram, né, se identificando com um lado, com o outro lado. Então, pode acontecer, eu gostaria só de fazer esse parênteses, de às vezes a pessoa fala assim, mas eu não gosto disso porque eu vi fulano falando, ou porque politizaram, ou porque isso, porque aquilo. É impossível você controlar, né? Como, por exemplo, usam uma imagem ou uma mensagem que foi passada, especialmente por uma pessoa tão conhecida como o Papa Francisco e como tantos economistas, líderes que estão envolvidos na causa. Então, eu queria dizer para as pessoas, primeiro, tirem os preconceitos da sala e escutem, né, um pouco do que eu vou falar. A economia de Francisco, talvez uma das mensagens mais fortes e que está lá na carta inicial que o Papa escreveu, ela diz que o objetivo dele era realmar a economia. Realmar, ou seja, dar uma nova alma para a economia e para as finanças. Então, quando ele fala isso, ele convoca, inclusive, eu brinco que nominalmente ele fala, eu queria convidar jovens do mercado, do mundo acadêmico de economia, finanças, empresários e change makers, que são os transformadores, né, aqueles que são ativistas, que estão envolvidos. Então, ele chama esse pessoal, na época até 35 anos, falando, vocês precisam fazer alguma coisa, porque senão o mundo realmente vai se perder. E o chamado dele é basicamente dizer para quem está nos acompanhando e entender de uma forma muito simples,
você se preocupa ou não se preocupa com o ser humano? É isso, é olhar e falar, será que dá para a gente falar sobre isso e transformar isso em prática lá dentro do mercado, do mundo econômico? Entendi, ou é só um conceito romântico? Exato, será que realmente a gente olha para aquele que mais precisa, inclusive dentro da nossa empresa? Ou será que tem pessoas dentro da nossa empresa que às vezes não tem banheiro nem dentro de casa e eu não estou nem aí com isso? Vamos para os conceitos práticos, né? Quando a gente pensa numa carta, você fala, é algo muito distante, bonito. Tá, vamos pegar esse seu tema do Encontro Mundial da Uniapac. Perfeito. A questão do impacto e da sustentabilidade. Eu tenho a impressão de que uma economia de impacto pode ter um impacto ambiental. Deve. Nem sempre positivo, não é? Sim, perfeito. Como eu conjugo, a partir desse princípio da doutrina social da igreja, que é a sustentabilidade, né? Uhum. Como é que eu conjugo o impacto, ou seja, eu quero ter lucro. Perfeito. Eu sou diretor de uma editora, eu publico livros, eu quero ter papel, lucro, né? Eu preciso ter lucro. Vocês publicam esse livro, os claretianos não podem falir, né, para continuar publicando belos livros, inclusive a Bíblia, a Ave Maria, não é, que é deles. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa que é sustentabilidade. A sustentabilidade seria a fonte de prejuízo e impacto, fonte de lucro, ou existe também um lucro proveniente da sustentabilidade? Ou seja, é só romantismo religioso, ou isso tem fundamento no empreendedorismo? Isso tem fundamento no empreendedorismo, e falando a princípio da sustentabilidade, hoje a gente já tem fontes sustentáveis para que a gente possa gastar um recurso, mas esse recurso ele já está tendo uma cobertura, ou seja, é como se pensasse assim, quando eu pego um voo e esse avião vai consumir uma quantidade X, ele vai emitir muito dióxido de carbono na atmosfera. Antigamente, ele só emitia, não existia nenhuma contramedida, algo para falar. Ele está emitindo... Crédito de carbono 14. Perfeito, mas nós estamos compensando. Hoje nós já temos essa compensação. Então, dentro dos negócios, por exemplo, quando você pensa, mas esse papel um dia foi uma árvore, e essa árvore foi retirada para que esse livro existisse. Tá. Hoje a gente já tem toda a área de reflorestamento, de florestas sustentáveis que estão num ciclo. E a economia de Francisco propõe quantificar isso. Propõe quantificar, propõe levar programas realmente sustentáveis para dentro das empresas, mas não só das empresas, das instituições como um todo. Tanto é que o Papa ele também chama o universo acadêmico. Ele fala academia, né? Universidades, escolas, venham falar. Você acha que um produto sustentável tem valor agregado? Ele tem muito valor agregado a partir do ponto que nós, consumidores, valorizamos isso. Isso é muito importante. Por quê? Porque se eu, consumidor, prefiro pagar 50 centavos mais barato num outro produto que não é sustentável, ao invés de privilegiar aquele produto que às vezes está um pouquinho mais caro, mas é sustentável, ele cuida do meio ambiente, cuida das pessoas, eu não consigo, porque é uma compensação, né, Eu comprei papel para minha impressora, reciclado, e era mais caro do que o outro. Mas ele é reciclado. E não é só uma questão de consciência. Será que a sustentabilidade não é cara? A sustentabilidade ela é cara enquanto a gente ainda não tem uma demanda suficiente para tornar ela uma commodity, ou seja, um produto mais vendável. A partir do momento que eu gero uma comunidade que quer consumir um livro de um material reciclado, o que eu faço? Eu já criei um público. Aí eu falo, vale a pena eu investir numa máquina mais moderna, vale a pena em eu aumentar, porque quando eu aumento o volume, eu não faço, eu não cresço o meu custo na mesma proporção normalmente. É como se falasse assim, eu vendo 50% a mais, mas às vezes o meu custo de cá aumentou 15% só. Então, eu tenho um lucro maior e aí eu tenho condição de reduzir o preço do meu produto. Eu traduzi um livro do Papa Francisco para o português, não sei se você teve a oportunidade de ler, chamado Deus e o Mundo que Virá, em que logo depois da pandemia ele apresenta alguns nortes de esperança para esse mundo que foi praticamente desesperançado durante o tempo da pandemia. E uma das coisas que ele fala é que na sua visão econômica, dentro da cadeia de produção é preciso diminuir ao máximo a eliminação de resíduo, aumentando a produção, inclusive o lucro,
não é? Mas diminuindo o resíduo, porque parece que a produção de lixo torna aquele produto sustentável, mas o mundo insustentável. Inclusive, o Brasil é um dos maiores produtores de lixo do mundo. Nós temos um alto consumo e um alto nível de perda, a começar por algo muito crítico, que são os alimentos. O brasileiro é um dos que mais desperdiça alimento. E vale, inclusive, o grito, né, para os órgãos de fiscalização. Não só para fiscalizar a perda, não é isso, mas para melhorar a regulamentação de forma que a gente consiga, às vezes, aproveitar aquele produto do fim do dia para que, de alguma forma, aquilo não se perca, para que aquilo se transforme em alimento ou se transforme em adubo, mas que aquilo não vá para o lixo. A gente teve uma mudança recente na legislação. Eu fiquei um tempo nos Estados Unidos ano passado. Lá existem várias empresas, startups, que estão nesse nicho. Por exemplo, você está numa cidade e você quer pagar um pouco mais barato por um japonês que funciona até às 6, até às 7 da noite, e aí a comida japonesa não vai ficar para outro dia, né? Para quem não está acostumado, é uma comida fresca. Então, o que eles fazem? Eles colocam aquele japonês a um preço bem mais barato num aplicativo, você compra por um preço mais barato, passa, busca ou pede um delivery, né? Você pode pagar pelo delivery, e pronto, aquele produto não se perdeu. Agora, no Brasil, acabaram de liberar, e eu vi uma startup apenas por enquanto, que já está trabalhando nisso. Eu fiz o teste, ela está já em Belo Horizonte, pedi, mas não era um produto de tanta qualidade. Então, as redes também precisam entender... Mas há uma consciência crescente. Perfeito. De que sustentabilidade é um bom negócio. E que eu, consumidor, preciso incentivar. Por isso que eu pedi. Eu pedi porque eu quero que aquela empresa dê certo. Está parecendo o pão nosso de cada dia. Porque, veja, lá no Êxodo, não é? O povo pediu o alimento no deserto e Deus mandou o maná. Os espertalhões passavam antes, quer dizer, acordavam mais cedo, eram esforçados, eram empreendedores, né? Acordavam mais cedo, passavam lá, pegavam o maná, colocavam, enchiam os seus pandulhos, os sacos de maná, que ele não ia conseguir consumir, né? E levavam para casa para guardar, para poupar, né? E aí, quando quem acordava um pouquinho mais tarde chegava, não tinha mais maná. Aí o outro dizia, mas quem manda ele acordar tão tarde? Né? Não tinha mais maná para ele. Aí começou a ter a diferença social, alguns com maná e outros sem maná. O que Deus fez? Porque Moisés foi lá, reclamou, está acontecendo esse problema da má distribuição de renda, né? Má distribuição de riqueza. Não está acontecendo a destinação universal dos bens, o bem comum, para lá. Aí Deus diz, vai lá. Olha lá, manda eles olhar dentro do saco que eles guardaram maná, cheio de bicho. Eu fico pensando no ganho de capital, né? Se a pessoa chegasse e fosse, ele está vivendo só de ganho de capital, daqui a pouco ele olha, está bichado. O risco da especulação, né, padre? Às vezes um dinheiro que simplesmente não existe e por uma manipulação de mercado, a especulação acaba gerando ganho de capital para muitos, que não é um ganho devido. Isso é importante distinguir para as pessoas, que dentro do mercado existe aquele recurso que ele aumenta, que ele cresce, porque a empresa expandiu, porque a empresa tem mais funcionários, está tendo mais clientes, o que é uma consequência normal, né? A empresa, quando ela consegue fazer um equilíbrio de lucro, de expansão, você tem uma loja, com o tempo às vezes você tem 2, 3 e assim vai. Agora a especulação, ela é uma manipulação de mercado, né? Que é justamente que a gente poderia, se a gente pudesse colocar o bichinho lá, seria maravilhoso. Por quê? Porque não necessariamente aquela empresa de fato se valorizou, aquela empresa cresceu ou ela ganhou mercado. Existe uma manipulação para quê? Para favorecer um ganho indevido, né? E que aí alguns vão e ganham muito e que, obviamente, aquilo está impactando em outro lugar. Então, alguém vai perder. Não é exatamente uma regra de que porque um ganhou o outro perde, mas na manipulação de mercado isso acontece muitas vezes. Então, quando a gente fala do ganho de capital e muitas pessoas pensam, lucro, 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 as pessoas precisam entender que existe o empreendedor do bem, e nem estou só falando dos valores dos princípios, não, eu falo aquele que segue toda uma regulamentação, porque existe sim uma forte fiscalização dos órgãos governamentais, mas infelizmente ainda existe uma presença muito forte aqui, fora daqui,
deste mercado especulativo, né? Inclusive, o Papa Francisco, em vários momentos, nas oportunidades, não só na economia de Francisco, mas em outros, ele critica a especulação de mercado. E aí muita gente não entende, né? Fala, o que o Papa está falando? Eu tenho um amigo que esses dias falou assim, nossa, eu li um pouco lá daquela Laudato Si que você comentou, não entendi nada. Aí eu falei, depois a gente senta e bate um papo, porque às vezes não é um assunto do dia a dia das pessoas ou da formação, e aí ela pensa, muito esquisito, pronto. Não Ecologia integral, né? Ecologia integral é um assunto que todos nós deveríamos debater. No final é muito interessante aquela espiritualidade econômica ou espiritualidade ecológica, porque ecologia e economia estão muito próximas, né? Muito próximas. Ecologia é o estudo do ambiente dessa casa comum na qual nós vivemos, e economia procura encontrar as regras para que essa casa permaneça inteira. Economos, ou seja, as normas da casa, as leis da casa, não seria isso? Isso, até a economia também, uma das origens dela é oiko, né? Nomia, que também é isso, a regra da casa. A regra e é importante casa. as pessoas entenderem que naquela época, quando se tratava o termo casa, se falava muito de comunidade, né? Eu não estou falando apenas da minha casa doméstica, eu, minha esposa, filhos, não. Estou falando da comunidade, estou falando do grupo. Então, é criar regras para que a gente possa conviver. E como o senhor disse, pensando no bem comum e cuidando da casa comum. Eu gosto muito do termo casa comum, porque ele nos lembra que ninguém está imune à ação do outro. O outro está lá do outro lado do mundo, escavando, destruindo. A pandemia deu essa lição. Não dá para esquecer, né? Não dá. Ontem era na China, agora é aqui. Exato. Está tudo muito perto. E quando a gente vê as previsões, a gente tem mais medo ainda. Por quê? Porque fala, pode ser que nos próximos anos fique ainda pior. Isso é o quê? Isso é uma consequência da mudança climática. A gente não pode ser hipócrita, padre. Tem gente que às vezes vai virar e falar, não, mas não é tudo isso. É tudo isso sim, e se bobear é ainda pior. Por quê? Porque a previsão para os próximos anos é piorar. Então, essa compensação, inclusive, que deve existir pela preservação, ela precisa virar quase que uma lei global, né? Nós precisamos dizer, quem está preservando florestas, quem está contribuindo para o aquecimento global desacelerar, deveria ser premiado por isso. Isso vale para o Brasil, isso vale para a Guiana, isso vale para a África, isso vale para a própria Europa, se amanhã começar a preservar. Deveria sim ter um fundo proporcional e também deveria existir, de alguma forma, uma compensação daqueles países que mais contribuíram para que isso acontecesse. É uma nova forma de compreender o princípio da subsidiariedade, né? e de preservar a nossa sobrevivência. Olha, nós estamos aqui conversando com Matheus Machado, e já surgiu o segundo livro dele, né, Como Administrar os Recursos que Deus Coloca em Suas Mãos, a partir da doutrina social da igreja, né? Aqueles princípios, se você não sabe, os princípios da doutrina social da igreja estão no compêndio da doutrina social da igreja, você encontra na internet. Foi mandado publicar pelo Papa João Paulo II em 2004, mas o repertório de documentos já começa em 1891 com Leão XIII e vai até recentemente com o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Somos todos irmãos, é exatamente sobre isso que nós estamos conversando. Mas, para o próximo bloco, nós vamos dar um passo atrás, né? Cada um de nós tem, claro, essa casa comum, o mundo, a terra, né? Mas tem também a sua casa. Perfeito. Seu pequeno núcleo familiar, até a sua própria pessoa, né? E fica pensando assim, eu quero ajudar a resolver o problema do planeta, mas eu tenho problema no meu cartão de crédito, será que a Bíblia, agora não mais a doutrina social da igreja, né? Que também tem a ver com a Bíblia, mas enfim, a Bíblia tem dicas práticas para a administração das finanças pessoais? Ele coloca aqui, a Bíblia, né, a cruz e um gráfico, um Excel da vida e o cifrão. Será que essas coisas todas têm alguma coisa polêmica, né, a ver? Olha, fique aqui no terceiro bloco, que Mateus, nós já precisamos voltar, você precisa voltar aqui e falar dessas outras coisas, que a gente abriu um monte de janelas aqui, o pessoal diz, mas aquele assunto tem que continuar que me interessou. Tudo bem. Vai voltar aqui nesse programa na TV Evangelizar. Talvez até uma sequência, né? Organizada por temas, finanças, dinheiro, investimento, impacto, sim, sustentabilidade, solidariedade. E no intervalo, se eu posso fazer uma provocação, eu queria que as pessoas já fossem pensando em passagens bíblicas
ou ditados populares com inspiração cristã, bíblica, católica, que envolvam dinheiro, né? E eu dou uma dica para puxar ali, né? Dinheiro é a raiz de todos os males. Eu queria que as pessoas fossem pensando isso. Então vamos fazer um intervalinho e a gente já volta com o livro do Matheus Machado. Como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Olá, estamos de volta com o programa Rema, hoje entrevistando Matheus Machado. Como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Bom, eu estive folheando aqui o seu livro, né? E o próprio livro é um recurso, né? Perfeito. Você coloca aqui, a que ponto chegamos, a Bíblia, o dinheiro diante das dificuldades, ganhar dinheiro não significa renunciar a Deus. Como surgiu esse livro? Né? São vários temas. Esse livro surgiu, primeiro, pelo encontro de uma atuação que eu faço como educador financeiro desde 2014 e também com a minha experiência de gestão. Então, eu vinha sempre com isso na cabeça, trabalhando no mundo secular. E me incomodava muito, padre, porque lá quando eu tinha uns 16, 17 anos, foi a minha primeira experiência de começar a liderar, a gerenciar algum movimento dentro da igreja. E caiu no meu colo, na época, uma associação do movimento de jovens lá em Cássia. E a documentação toda errada, tudo bagunçado. E eu olhava aquilo ia me dando uma aflição. Eu falava, gente, não é porque é voluntário, não é porque é social, não é porque você não está cobrando que tem que fazer de forma mais ou menos, que tem que fazer tão desleixado assim. E ali eu peguei tudo, fui organizando tudo, fui atrás de cartório, de contador. A gente tinha uma dívida em 2004, 2005, em torno de R$50 mil com a Receita Federal, por coisas simples. Por quê? Porque não tinham declarado isento. Então, naquele momento já veio um grande despertar. Então, toda vez que eu me envolvia com alguma liderança, alguma gestão dentro da igreja, ajudei muitos padres que me pediam dicas, pode me ajudar a melhorar a gestão aqui na paróquia? Fui trabalhando isso. E aí, em 2019, com a economia de Francisco, eu comecei a ser mais provocado e as pessoas começaram a me chamar. Você pode dar uma palestra aqui na paróquia falando sobre a economia de Francisco, mas também dando umas dicas e tal. E assim isso foi crescendo dentro de mim. Em 2020, lancei um curso com esse mesmo nome, né, um curso digital durante a pandemia. Mais de 1.200 alunos em pouquíssimo tempo na época. E eu fiquei assim, gente, espera aí, isso é um tema que interessa as pessoas. Fim de 2020 para 2021, escrevi o livro e aí me veio uma síndrome do impostor. Falei, isso aqui não é para mim, vou tomar muita pedrada, é um tema muito delicado, guardei. Não publicou? Não. Aí, quando eu fui para Assis, na Economia de Francisco, em 2022, comentei com algumas pessoas que isso aí estava lá, eu brinquei engavetado numa pasta do computador. As pessoas falaram, você tem que publicar. Aí eu mandei para algumas editoras, 4, 2 não me responderam, uma pegou e falou não, a outra falou está na fila, depois de 2 meses falou não está mais, e eu desisti. Aí numa conversa finalmente com o Tiago Brado, fim de 2022, falei, me indica alguma. Ele falou, você vai para a Ave Maria? Eu falei, Tiago, imagina que a pessoa vai aceitar a Ave Maria, 125 anos, publica a Bíblia, pessoa conservadora. Tão piedosa, não vai querer falar sobre dinheiro, né? E não é que o pessoal gostou do tema, aprovou e graças a Deus aí vamos para a 2ª edição. Então nasceu assim, padre, nasceu de uma inquietação do menino lá, com 16 anos de idade e há 20 anos atrás e graças a Deus está aí agora concretizada na forma de livro e não falando só sobre dinheiro, né, mas falando sobre recursos. Aqui você acha que existe um preconceito em relação ao dinheiro e às vezes até apoiado na Bíblia? Porque, por exemplo, você cita aqui, é inquietante, né? 1 Timóteo 6,10. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredam em muitas aflições. Do outro lado, uma teologia da prosperidade diz, você ganha muito dinheiro é porque Deus te abençoou. E agora? Eu adoro uma coisa chamada equilíbrio. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. E o Papa Francisco fala, nós precisamos erguer mais pontes e menos muros. Então, eu acredito muito no poder da compreensão e do diálogo. Eu busquei outras versões bíblicas, inclusive, eu quis colocar essa porque eu acho ela uma das mais chamativas, mas onde, por exemplo, o amor vem como uma expressão obsessão, ele vem como um apego excessivo, ele vem traduzido de outras formas, mostrando que, naturalmente, na minha opinião e também de várias pessoas com quem eu tive a oportunidade de trocar ideia para entender se eu estou louco e penso assim ou se temos aí uma oportunidade de crescimento. Essa obsessão, padre, em qualquer aspecto da vida, quando ela acontece,
ela é negativa, ela é prejudicial. Imagine quando você fica obcecado pelo seu trabalho. Você esquece da sua família, você esquece dos seus amigos, você não participa de mais nada. Quando alguém fica obcecado por um relacionamento, ele começa a colocar uma pressão, uma cobrança na outra pessoa que vai fazer mal. Então, quando a gente fica obcecado pelo dinheiro, quando a gente se apega excessivamente a isso, naturalmente isso vai nos ser prejudicial. Mas a própria Bíblia, ela vai trazer em vários outros momentos dicas de prudência, dicas de planejamento. É curioso, mas a gente tem mais passagens aconselhando e direcionando sobre dinheiro e riqueza nas mais diversas formas do que falas sobre fé ou do que falas sobre amor ou que sobre anjos. E aí eu brinco, eu falo, por quê? Eu vi aqui tem uma pessoa, você tem tem um número aí, não é? Mais de 2.350. 3.000 versículos sobre os anjos, não, 300 versículos sobre os anjos, 500 versículos sobre o amor, 700 sobre a fé e mais de 2.350 versículos sobre dinheiro e riqueza. Quer dizer, tem muito mais sobre dinheiro e riqueza do que sobre anjo. E eu tenho uma teoria, porque a gente precisa ser mais educado sobre os temas que são mais sensíveis. Eu acho que quando a gente fala sobre amor, quando a gente ama, a gente vai lembrar da caridade, a gente vai lembrar da doação, a gente vai lembrar da importância que Deus é amor. Agora, quando fala sobre dinheiro e riqueza, a gente pensa muito mais nas dificuldades, nas tentações, nos erros que a gente comete. Por quê? Porque a tendência de quando eu falo eu amo alguém, a tendência é que eu me doe, que eu seja positivo. Agora, quando eu vou falar sobre algo que amanhã pode virar um luxo, pode virar uma ganância, pode ser uma ferramenta ruim, eu preciso ser educado. E é curioso que muita gente pensa assim, é só Provérbios que fala sobre isso. Não. Você vê que trouxe Timóteo, por exemplo, tem uma passagem em Lucas que eu gosto muito, que vai falar, quem de vós, querendo edificar uma torre, antes não se assenta para fazer os cálculos. Porque quando Jesus diz assim, cuidai, como é que é? Olhe os lírios, eles não trabalham, não tecem e têm uma roupa linda. Olhe os pardais, né? Não fazem nada, não colocam dinheiro nada no celeiro e não lhes falta nada. Então a pessoa diz assim, bom, então para que eu vou trabalhar? Aí depois Jesus fala, mas se alguém vai construir uma torre, quantos tijolos? Perfeito, eu ia brincar isso, eu ia falar assim, a providência ela continua existindo. Agora, ela não elimina a previdência. Né? Nós acreditarmos na providência divina não nos afasta da responsabilidade que nós temos sobre os recursos que Deus nos disponibiliza. Quando a gente vê a parábola dos talentos, é um exemplo maravilhoso sobre isso. Deus, eu tenho certeza absoluta, Ele deu dons e talentos para todo mundo. Cozinhar, cantar, se comunicar, dançar, trabalhar, construir. Agora, muitos escolheram ser o servo de um talento, que pega em terra. Enquanto outros multiplicam, e muitas vezes aqueles que multiplicam, eles se tornam motivo de incômodo para os que não multiplicaram. E aí o que a gente cria? A gente cria uma rivalidade, às vezes até inconsciente. A pessoa não percebe que aquilo é um ciúme. Só que ela nunca pegou o dom dela e tentou trabalhar também. Claro que padre, a gente tem que fazer uma consideração. Né? Existem algumas pessoas que de fato têm muito menos oportunidades que outras. Né? Eu não posso ser hipócrita nisso, mas eu posso ser um incentivador para que, independente do momento de vida das pessoas, elas gerenciem melhor os recursos que elas têm. E eu falo por testemunhos que eu recebo, até do curso ou do livro, de pessoas simples, de mais de 60 anos de idade, que ainda têm pais vivos. Eu tenho um que eu amo, que eu não vou revelar o nome da pessoa, porque eu nunca pedi autorização para ela, mas ela fala, Mateus, eu fiz seu curso há 2 anos e hoje eu paguei as dívidas que eu tinha, eu não sei quanto era, devia ser proporcional à vida dela. Fala, comprei um terreninho, comprei umas cabecinhas de gato, estou com uns bezerros aqui e estou conseguindo pagar o plano de saúde dos meus pais. Tem a impressão de que as pessoas aprendem de tudo na escola, mas não aprendem finança. Não aprende. Aliás, na família também não. Não, e eu ouso dizer, padre, ainda assim, até hoje, tem muita gente enganada achando que finanças ou educação financeira é sobre matemática. Não é sobre comportamento. Porque todo mundo sabe que deveria gastar menos que ganha, mas não faz isso. Por quê? Porque a gente se deixa levar, a gente se descuida, a gente é frustrado às vezes. Lá na minha infância, eu queria aquele tênis que o meu coleguinha tinha. Eu cresci, eu sou um adulto, eu acho que eu sou maduro. Quando eu recebo meu primeiro salário, o que eu faço? Eu vou lá e compro um tênis. Agora, deixa eu te perguntar. Você tem várias iniciativas inovadoras na área do empreendedorismo, mas você tem uma família, Sim. não é? Daqui a pouco a terceira pessoa vai chegar. E ali, numa família, né, que de repente se encontra numa casa
e tem que fazer as compras, tem que ir no supermercado, tem que administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos. Que dicas práticas você daria, que você pratica ali com a Isabela na sua casa? Olha, uma dica simples, por exemplo, do dia a dia, é a questão da lista de itens da casa. A lista. Sempre que a gente for... Bom, eu penso, estou precisando comprar alguma coisa no supermercado. Nunca vá para o supermercado sem saber realmente o que você precisa comprar. Por 2 motivos. Você pode esquecer algo que é essencial. E 2, acontece isso, tem vários estudos de comportamento financeiro, de consumo, que as pessoas compram muito mais do que elas realmente precisam. E acabam não comprando aquele item essencial. Não compram o que precisa, perdem muitos itens, porque muita coisa acaba vencendo, ou tem que ficar inventando alguma receitinha. E aí, aquilo que precisava, às vezes, não tem, e o dinheiro, muitas vezes, gasta mais do que precisava. Porque, às vezes, a pessoa fala, eu comprei mais, mas está tudo bem. Não, não está. Porque, naquele mês, às vezes, você acabou estourando o orçamento por aquilo. Então, o primeiro item é esse. O segundo, por mais chato que seja, padre, a gente tem que ter um controle financeiro. Eu tenho que saber, não só o quanto eu gasto, mas para onde está indo o meu dinheiro. O nutricionista tem uma frase clássica que diz, a gente é aquilo que a gente come. Eu brinco que, na minha área, a gente é aquilo que a gente consome, porque o consumo ele é muito maior do que aquilo. Então, cuidado com o cartão de crédito. O controle financeiro não é só aquilo que eu estou gastando no dia a dia. É porque não dói na hora, né? Não dói, não sai do meu bolso. Você vai passando o cartão, agora passa o celular, mas... Então, assim, se você tem dificuldade... A fatura vem. Tem dificuldade com o cartão, bota limite. Não sabe respeitar o limite, cancela o cartão, aprende a viver no débito, Porque se o cartão de crédito não existisse, você ia viver como? Você não ia morrer, você ia aprender a se adaptar, vou pagar no dinheiro, vou pagar no débito, vou pagar no Pix. Então, padre, o controle financeiro, ele é uma premissa. Não existe boa educação financeira se eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. Por quê? Porque é ali que eu defino prioridade. É ali que eu escolho, olha, isso aqui realmente estou gastando demais. Eu nem lembrava que eu estava pagando isso aqui, porque às vezes a conta está ali no débito automático. Tem um aplicativo, alguma coisa que as pessoas poderiam utilizar? Tem aplicativos muito bons. Porque eu vi que aqui no hoje. Final você coloca lista de aplicativos. Isso, eu indico 3 aí, ou 4. A gente tem aplicativos hoje, tanto que estão na Samsung, que estão no iOS da Apple. Então, eu vou indicar alguns que eu sei que estão nas duas. A gente tem o Minhas Economias, a gente tem o Mobius com 2 L's, a gente tem o Guia Bolso, a gente tem o próprio aplicativo da Amplifica, a gente tem outros aplicativos que estão nas lojas virtuais, alguns gratuitos, então tem a versão gratuita, alguns têm uma versão paga. Qual é a diferença da versão paga? A versão paga é que às vezes ele vai te oferecer algum gráfico, às vezes ele vai te oferecer uma sincronização diferente, mas no geral, padre, quem quer controlar, o gratuito vai atender. Não gosta de aplicativo? Planilha no Excel. Eu mesmo disponibilizo no meu Instagram lá, para quem quer baixar uma planilha gratuita. Qual que é o seu Instagram? @Mateus Financas, Finanças. Financas, mas com TH, né? Isso, Mateus com TH, Finanças. Tá lá. Então, assim... E tem um site também que eu estava olhando aqui. Também, Mateus Finanças. Estamos indo para os minutos finais, então não vamos esquecer, é www.mateusfinancas.com.br, super simples, né? Super simples. Já vou entrar aqui enquanto você vai falando. E enquanto isso, padre, umas outras dicas que eu acho que vale a pena para as pessoas é, por exemplo, tenha um sonho, mas transforme esse sonho numa meta, Por quê? Porque ali, quando você poupar o seu dinheiro, quando você estiver guardando, você tem um motivo forte para guardar. Meu sonho é visitar a Aparecida, meu sonho é ir para a Terra Santa, meu sonho é formar meu filho. Então vamos lá, vamos transformar esse sonho e pôr no papel? Qual que é o sonho? Quanto ele custa? Onde que é? Quando que vai acontecer? Quem vai te ajudar a pagar? É sozinho? Tem alguém dividindo? Opa, já tem essas informações. Tá, como que eu vou levantar o dinheiro? Mas espera aí, quanto que eu preciso? Vai ser daqui 2 anos e vai custar R$12 mil. Então, espera aí, não preciso juntar R$500 por mês. Ok, como é que eu vou juntar esse dinheiro? Eu vou trazer uma renda nova, eu vou cortar umas despesas. E aí, padre, o que eu tenho? Aí eu tenho um sonho se concretizando. Por quê? Porque quando eu olho e falo, não, Terra Santa é longe demais para mim, isso aqui é muito longe para mim, às vezes você nunca nem olhou quanto aquilo custa. Então, quando a gente pega o sonho e fala, essa é a minha meta, eu até aconselho as pessoas a fazer um quadro dos sonhos, falo, recorta umas imagens aí e coloca para te lembrar que o seu esforço vai valer a pena. Isso eu acho que é uma motivação para a gente fazer tudo, seja reformar uma casa, trocar de carro, igual eu falei, pagar às vezes um plano de saúde para os pais, para os filhos. Quando a gente tem uma motivação forte o suficiente, todo esforço vale a pena. E aí você encontra o perfil financeiro, né? Exato. Tem aquele que é de alto risco, mas são riscos calculados. Não recomendo. Né? Não. O aventureiro, o equilibrista
E o construtor e o visionário, qual é que você recomenda que o perfil? Eu recomendo o do construtor para o visionário, para todo mundo. Do construtor para o visionário, como é que seria isso? Porque é o seguinte, o equilibrista é aquele que vive na corda bamba, né? Ele tem um mês bom, o outro mês está ruim, de vez em quando ele está endividado, de vez em quando ele sai. Dali para trás, o aventureiro e o alto risco, pelo amor de Deus, gente, foge disso. Significa que você está endividado, que você não paga seu cartão de crédito em dia, que você às vezes já pegou consignado demais. Vale um conselho, viu, padre? O número de pessoas endividadas com consignado está altíssimo no Brasil, fora de controle. Para de fazer esses empréstimos no seu salário, tá? Porque está alto, fora as outras dívidas. Então, vamos para o construtor e visionário, que é o quê? Que é quando eu faço o básico, eu faço um controle financeiro, eu corto aquilo que eu não preciso naquele momento. Às vezes a pessoa fala, não vou tirar. No fundo, é a vida simples e sóbria que o Papa Francisco propõe. Nada complexo demais, nada muito difícil de fazer. E eu vou dizer uma coisa, desafio as pessoas, faça esse simples. E se você perceber que é impossível, me liga, porque não vai ser. Entendeu? E ela vai botar em prática e vai falar, gente, funciona, até que deu certo. E eu continuo vivendo feliz. E o visionário? E o visionário é aquele que sabe sonhar e sabe correr atrás do sonho. O visionário não é o rico. Ou seja, não é simplesmente aquele de um talento que enterrou. Não se trata disso, construtor. Não, o construtor, ele se organiza e o visionário, ele vai além do construtor, porque, eu falo, o visionário não é uma questão somente financeira. O visionário é aquele que entendeu que ele é, além dele ser capaz de controlar e ter tranquilidade na vida financeira dele, ele começa a realizar aqueles sonhos que às vezes ele achou que ele nunca seria capaz. Que seja falar assim, agora eu consigo reformar minha casa, pintar lá por fora. Por quê? Porque não é só o valor ou a quantidade de dinheiro, mas é a questão de você tirar aquilo que você nutre no seu coração e conseguir concretizar. Então vale a pena dizer que o visionário é aquela pessoa que sonha e consegue fazer isso aqui que eu falei das metas. Vou transformar meu sonho em realidade. Muito bem. E aí o Pai, que é nosso, se junta com o pão, que também é nosso. Amém. Aí, entrevista com o Mateus, que certamente voltará, Mateus Machado, como administrar os recursos que Deus coloca em suas mãos, das melhores livrarias católicas, também pela internet. A editora Ave Maria, parabéns por inovar e ser também uma editora visionária. Parabéns aos claretianos. E obrigado aí por sua belíssima entrevista. Eu sugiro que as pessoas entrem no mateusfinancas.com.br, completem essa entrevista visitando o site. Agora, com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, voltamos na próxima semana com mais programa Rema.